Boa noite, então, de maneira mais formal, aqui para vocês que estão presentes, que estão interessados em saber um pouco mais dos estudos acerca dos textos de humor e do que a linguística tem a dizer sobre a análise de textos de humor. Eu sou a professora Karine Silveira, eu falo aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Imigrante. Eu fiz mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado na PUC de Minas. Ambos os meus estudos foram discutindo textos de humor, mais especificamente o gênero notícia humorística de um dos portais que acredito eu vocês tenham acesso, que é o Sensacionalista. Me digam aqui no bate-papo se vocês conhecem, né, o Sensacionalista, se já leram os textos dele, deste portal, né, que simula notícias, mas com um teor humorístico, de crítica e de denúncia social muito forte. Antes de nós iniciarmos a aula com os slides, eu vou propor aqui para vocês uma enquete para fazer uma primeira diagnose de vocês que estão aí me ouvindo. Então, eu vou publicar a enquete. Iniciar enquete. Não foi? Confirma. Vocês. Sensacionalista é um clássico. A enquete apareceu publicada para vocês responderem? Ou não deu certo? Ah, tá. A enquete está sumindo rápido. Aparece e some. Tá. Deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer? Iniciar enquete. Tá. Está visível? Estão conseguindo votar? Ou já sumiu rapidamente? Ah, sim, agora eu estou conseguindo acompanhar vocês aqui os votos. É tudo anônimo, tá, pessoal? Não tenho acesso aqui a quem está respondendo o que, não. Então, publicar o resultado da enquete. Nós tivemos aí 5 pessoas que responderam, 5 de vocês disseram que analisa os textos de humor e se perguntam o que faz dele um texto de humor, e uma pessoa que não. Entrou mais alguém aqui, Eriene, boa noite. A gente já iniciou com esta enquete que está publicada aqui no Bate-Papo, e o bom desta plataforma é que você consegue acompanhar o bate-papo, mesmo que tenha entrado atrasado, ou que a internet caia e retorne depois, o bate-papo fica salvo. Vou dar início, então, aos slides. Para a gente começar a falar dos estudos linguísticos do texto de humor, eu trouxe aqui uma piada, sem nenhuma análise, para vocês lerem pensando o que faz desta piada ser humorística, quais as características deste texto para ser considerado um texto de humor. Na aula de matemática, a professora pergunta: Joãozinho, se tenho 6 laranjas em uma mão e 5 laranjas na outra, o que tenho no total? Tem umas mãos bem grandes. É a resposta do Joãozinho. E aí será o que tem neste texto, em termos de linguagem, que ele é considerado uma piada e, né, do tipo piada de Joãozinho, que é um tipo famoso de piada. Luiz está digitando.
Vou deixá-lo digitando e vou passar para a parte da análise aqui. E aí, na parte da análise, o que que nós temos? Aí, mexi aqui, se desconfigurou um pouquinho. Na aula de matemática, então, nós temos aí a primeira entrada, o primeiro gatilho para se construir um contexto confiável, sentido confiável. Aula de matemática, isso nos traz um script. O script nada mais é do que um contexto traduzido, né? O contexto de escola e o contexto, então, da aula de matemática, que vão aprender os primeiros cálculos. E o segundo gatilho que nós temos aí para um sentido confiável é o que tenho no total, ou seja, a professora esperava que o aluno Joãozinho fizesse a conta de 6 mais 5. Só que, como é um texto de humor, eu trabalho, portanto, com o sentido não confiável. E aí há essa quebra de expectativa. A gente lê já imaginando um resultado e nos deparamos com um resultado oposto ao que a gente havia planejado e rapidamente a gente precisa ressignificar a nossa leitura. Tem umas mãos bem grandes, então nós temos aqui agora o script, né, da esperteza, porque ele não responde o que a professora quer ouvir, e o mecanismo aqui, ou o nível que o docente vai chamar no seu texto que está em análise hoje, de inferência. Por que inferência? Vamos aqui, o Joãozinho pensa logo, olha o tamanho de uma laranja e como que ela consegue segurar em uma única mão 6 laranjas e na outra 5. Ele nem se atenta a fazer, né? E já também por vias de planejar a graça, né? De não responder o que a professora quer ouvir, ele fala que a professora tem mãos grandes. Então, a piada é uma narrativa curta, mas é uma narrativa repleta de informações e de gatilhos. Nós temos aí o sentido confiável e o sentido não confiável, que são dois cenários que se opõem. O cenário da escola, que a gente espera aprendizagem e seriedade, e o cenário aí da esperteza, de onde vai nascer, de onde vai surgir a quebra de expectativa e a resposta inesperada de Joãozinho para a professora. Isso mesmo, Luiz. Acabei de pegar aqui sua resposta para ler. Portanto, pessoal, no último encontro, o que nós tivemos? Nós discutimos, refletimos sobre o que faz com que um texto seja engraçado. E essa pergunta foi refletida, foi discutida a partir das 6 categorias para classificar o texto de humor propostas por Travaglia no texto de 1989. Este material está lá no Drive para vocês terem acesso e poderem fazer a leitura, porque vocês não participaram do primeiro encontro, né? Mas eu recapitulo aqui que as 6 categorias propostas para Travaglia para a construção do efeito de sentido humorístico são a forma de composição, os objetivos do humor, o grau de polidez, o assunto, o código e o que provoca o humor, scripts e mecanismos. Então, eu fiquei aqui durante a aula, né, por uns 40 minutos, mostrando, apresentando, né, para os participantes daquele momento, essas categorias. Além disso, é necessário, né, só o texto entrou, né, então a temática de hoje é a teoria da incongruência. O que é incongruência? O que não é planejado, o que se opõe, né? E o artigo para a gente debater pelo humor na linguística do Círio Pocente, de 1981. Por que que eu trouxe este artigo para a aula de hoje? Porque o Pocente, aqui neste artigo, ele faz uma crítica muito pontual ao texto do professor Travaglia, de 1990, que foi o segundo texto pelo humor na linguística, né, pelos estudos do humor na linguística, que ele escreveu e eu apresentei no último encontro. Então, por causa deste texto do Pocente,
eu elaborei a aula de hoje porque ele vai dialogar com o texto da aula anterior que está lá no Drive para vocês. E olha o que nós temos aqui na fala do Pocente. Há bem tempo, a revista Delta dedicou o espaço retrospectiva ao humor. Ver Travaglia 1990, porque por hora eu não me lembrei, que não me recordei o ano do texto. Embora o autor tenha dado a seu texto o título de Uma Introdução ao Estudo do Humor na Linguística, a leitura do trabalho logo revelará que é necessária uma definição extremamente ampla de linguística para aceitar que o título do artigo seja um indicador do conteúdo. O que Travaglia faz, no entanto, está perfeitamente de acordo com a tradição de não se fazer análise linguística das piadas. Ver Raskin, 1987. Segundo Raskin, o campo é frequentado por numerosos estudiosos com pouco conhecimento e algum preconceito contra a linguística. Este não é, óbvio, o caso do Travaglia. Quando analisam piadas do ponto de vista linguístico, consideram apenas trocadilhos e palavras de duplo sentido, e mesmo assim raramente analisam, deixando esta tarefa para o leitor. Assim, em nenhum momento fica demonstrado que o humor é um campo de interesse para a linguística. Então, é nesta parte do trecho que o Pocente critica o artigo do Travaglia de 1990, artigo este que vocês encontram lá no Drive para leitura. Logo, antes de darmos início à leitura, às reflexões do texto do professor Círio Pocente, como definir humor? Eu apresentei um pouco já dessa definição no nosso primeiro encontro, mas como ele não ficou gravado também, e vocês são novos aqui, vamos retomar sempre a definição de humor para a linguística. Lembrando que o humor, ele é estudado por diferentes teorias. Aqui, segundo a teoria da incongruência, esta que nós vamos falar um pouco hoje, porque não temos como esgotar o assunto, não temos como apresentar tudo que se diz respeito da incongruência, do seu surgimento, da crítica que Raskin faz a esta teoria e como Victor Raskin se coloca, né, como que ele apresenta a sua teoria em oposição a esta, né, aqui é um momento para a gente conhecer os autores, conhecer um pouco da teoria e motivar que vocês leem os textos completos que eu deixo lá no Drive. Segundo a teoria da incongruência, o humor emerge da desrotinização, ou seja, da quebra de expectativa. Lembra lá da fala do Joãozinho no segundo slide na piada? De algo que é socialmente partilhado, do que se tem familiaridade. O humor viola o já estabelecido, revelando algo inesperado, algo surpreendente, forçando, portanto, uma ressignificação do que era familiar. A gente rapidamente para a leitura, se vê surpreendido nesse ato de surpresa de ter sido pego em uma pegadinha, né, ter caído numa pegadinha, o riso aparece, né? E quando o riso aparece diante de um texto de humor, significa que a gente entendeu ali aqueles dois sentidos que se opõem. Nesse sentido, o humor é o resultado de uma experiência cognitiva, em que há desarticulação de uma expectativa previamente esperada, elaborada. O meu slide fica com uns sinais aqui que me atrapalham a lê-lo todo, né? Mas para vocês acredito que esteja passando sem esses outros problemas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Não tem. Então, este aqui esta é uma definição de humor que contempla a teoria da incongruência e que contempla os estudos da linguística, que a linguística, né, se debruça para fazer análise de texto humorístico. A teoria da incongruência, proposta por Cícero, Kant,
Aí esses dois próximos nomes eu não sei pronunciar, é a que melhor atende aos estudos linguísticos e a que guarda certa compatibilidade com a teoria proposta por Victor Raskin em 85 e 87. Qual teoria? A teoria semântica do humor, baseada nos scripts ou frames, ou traduzidos para a língua portuguesa, contextos. Então, vocês, buscando no Google Acadêmico, análise de textos de humor, humor em linguística, vocês vão se deparar com a teoria da incongruência e vão se deparar com o nome do professor Victor Raskin, que ainda está vivo, que está pesquisando sobre textos de humor com o professor Salvatore Attardo. São os dois que mais pesquisam, são os precursores desses estudos do humor, os quais propuseram uma linguística do humor. Uma linguística do humor baseada na questão semântica e na questão dos scripts. Temos aqui uma segunda análise de piada. Eu vou abrir o meu slide aqui do outro lado, porque aí ele não fica com uma barreirinha que tem aqui que me impossibilita de ler. Só um minutinho. Aqui. Então, agora nós temos um segundo texto, uma segunda piada. Vai com Deus. No velório, o padre enche o falecido de elogios. Que Deus receba de braços abertos esse homem, que era um bom marido, um excelente pai e um cidadão de bem. Após ouvir as palavras, a viúva pede para a filha: Maria, confirma ali se é o seu pai mesmo no caixão. Vejam, observem as marcações que eu deixei nesta piada analisada. Se alguém quiser fazer alguma outra análise, quiser dar uma opinião, quiser refletir em cima de alguma marcação, o bate-papo está aqui para a gente conversar. Eu destaquei aqui velório. Por que eu destaquei velório? Porque é da palavra velório que nós vamos ter, né, a configuração desse primeiro script. O script, o cenário, o contexto da tristeza. E um sentido confiável, porque quando nós temos um velório, muito frequentemente nós temos ali um padre, um pastor, uma pessoa que vai falar algumas palavras, vai fazer um discurso para o falecido. E geralmente, né, 100% dos casos, é um discurso de elogio, né? Quando morre, todo mundo fica bom. Então, é justamente isso que aconteceu. E eu, né, grifei aí, sublinhei as expressões nominais, referenciais, atributivas, né? Isso é da linguística textual, que fazem referência ao falecido. O que o falecido era? Bom marido, um excelente pai e um cidadão de bem. Até aqui está tudo bem com a nossa interpretação, com nossos conhecimentos prévios. Nada até agora nos surpreendeu, mas vai nos surpreender agora quando a viúva fala para a filha: Maria, confirma ali se é o seu pai mesmo. Aí eu pintei de roxo. Se confirma se é o seu pai mesmo, é uma quebra de expectativa. Se é um velório, que a família está ali com o corpo, está todo aquele cenário que nós já conhecemos de velório, como que alguém pede para confirmar se o defunto é aquele mesmo no caixão, né? Por que isso aconteceu? Porque agora nós temos essa quebra de expectativa. Esse script, esse cenário da ironia. A ironia está onde? Em todos os elogios que o padre fez ao falecido e que não correspondiam, então, à realidade. Mas a viúva esperava o quê? Que o padre falasse de fato o que aquele homem era num velório. Isso foge ao protocolo social, né? E aí, essa fala, a última expressão, o último enunciado da piada é onde acontece o sentido não confiável e a surpresa, o que vai desencadear o riso quando o leitor interage com a piada e consegue perceber esses dois sentidos, essa quebra de expectativa, esse elemento surpresa. Confirma se é seu pai mesmo ali no caixão, esse absurdo.
Então, nós temos a teoria da incongruência, nós temos a teoria dos frames semânticos em funcionamento aqui nessa análise. Ainda não chegamos ali na proposta do Círio Pocente. Se alguém leu o texto, até queria perguntar se alguém leu o texto, né? Conseguiu dar uma olhada no artigo do professor Círio Pocente antes de vir aqui, né, para o nosso encontro. E aí, agora eu trouxe um trecho de um artigo que está lá nas referências bibliográficas, que ele vai também resumir e focar na nossa proposta de hoje, a teoria da incongruência e a construção do efeito de sentido humorístico. O que nós temos aqui? Barros, deixa eu só aumentar a letra aqui. Barros afirma que a coerência do texto humorístico, o seu sentido, fundamenta-se nas quebras nos modelos cognitivos, contrapondo-se à coerência do texto sério, orientando para a confirmação dos esquemas cognitivos. Esta afirmação traz subjacente a concepção de incongruência, considerada por grande parte dos teóricos como elemento cognitivo essencial para provocar o efeito cômico, ou seja, o humor está condicionado à ruptura de um esquema cognitivo. E lá em Raskin, esse esquema cognitivo é o quê? O script, o frame que ele analisa. Para Bosco, Apud Barros, um estímulo é incongruente quando diferir do modelo cognitivo de referência. Nesta perspectiva, a incongruência é descrita como resultante da relação estímulo-sujeito. Isso significa que um estímulo não é incongruente por si só, mas sim em relação a um indivíduo. E aqui eu quero fazer um destaque para vocês. As categorias ou mecanismos ou técnicas de construção de um texto de humor, elas não são de fato humorísticas, porque em outro contexto elas não vão tornar um texto humorístico. O que eu quero dizer com isso? Uma metáfora, um absurdo, uma ironia, um exagero, em outros contextos não vão fazer com que o texto seja humorístico. Para a gente ter um texto de humor, é preciso que eu trabalhe com dois cenários e que um cenário seja oposto ao outro e tenha um elemento surpresa. Se eu não tiver esta estrutura de texto, as técnicas que a pesquisadora Raquel Trentin identificou por 43 técnicas de construção do efeito de sentido humorístico não vão tornar um texto humorístico. Continuando aqui a nossa leitura. Assim, é preciso considerar na interação humorística tanto o produtor quanto o receptor. E aqui eu faço uma nova interferência. O texto não é humorístico para todas as pessoas. Se eu tenho conhecimento prévio, se eu não tenho compaixão pelo fato que ali se apresenta, eu compreendo o texto por meio do meu conhecimento prévio, e se eu não tenho compaixão, eu vou rir dependendo da situação. Ninguém vai falar de morte, de preconceito, de tantas situações polêmicas, e se a pessoa se vê tocado por alguma delas, a pessoa não ri, aquele texto não cumpre a sua finalidade cômica. Ela entende que ali tem quebra de expectativa, que ali tem dois scripts, mas a compaixão é uma barreira para o efeito de sentido cômico. A compaixão é uma. O conhecimento é prévio, é outro. Percebam que tiras da Mafalda para o ensino fundamental, 2, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, até para muitos estudantes do ensino médio, não tem a devida produção de sentido porque os estudantes não têm esse conhecimento prévio de questões políticas que o texto, que a tira da Mafalda requer. Continuando a leitura. A comicidade de um texto só será alcançada se houver a intenção e a percepção dessa intenção, respectivamente, por parte do produtor e do receptor. É exatamente o propósito de fazer rir que distingue o texto humorístico de outras espécies de texto
que também utilizam a ruptura de esquemas para atingir o receptor. Em se tratando da construção do texto humorístico, sabemos que a língua dispõe de vários recursos para concretizar as quebras no nível cognitivo. E é disso que eu estou falando nestes meus encontros, apresentando para vocês. Acabei de falar das 6 categorias para classificar um texto de humor intravável, e hoje nós vamos falar dos níveis de análise de acordo com Círio Pocente, que já foram ditas como essenciais para o alcance do efeito cômico. Estes recursos podem apresentar-se nos níveis. Aqui ela traz a abordagem do Círio Pocente, né? Quais níveis? Fonológico, morfológico, lexical e sintático. Aqui, para estes autores, são somente esses 4, mas para Pocente, no texto de leitura para hoje, que nós estamos aqui trabalhando, são 12 níveis, 12 níveis. A esse respeito, próprio afirma que a língua constitui um arsenal muito rico de instrumentos de comicidade e de zombaria, destacando como exemplos trocadilhos, os paradoxos, a argúcia e algumas formas de ironia, que podem ser ilustrados em produções de diferentes gêneros, desde as comédias até a literatura popular. Então, aqui é um texto teórico, é uma parte de um artigo que dialoga com a nossa proposta de hoje. Teoria da incongruência e análise de níveis linguísticos, que dialoga com o artigo do Círio Pocente. Dando continuidade, aqui é um recorte que eu trouxe do nosso artigo de hoje. Vejam, leiam comigo, e eu é quem fiz, né, essas marcações no texto de Pocente, para que fosse possível que vocês acompanhassem, mesmo que ainda tenham acessado, lido o artigo. Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem alguma pergunta. Fernanda, a gente pode ir conversando junto com a aula sem problema algum. Essa questão emocional é uma das questões que levam à discussão sobre o chamado humor negro? Sim. Essa discussão sobre o humor negro é uma das classificações lá em Travaglia, e não é um termo, né, dito politicamente correto, por causa de utilizar a questão do negro aí, porque é um humor ofensivo, é um humor violento, é um humor agressivo. É até por isso que muitos falam e acreditam que deve-se haver limites para o humor, porque vem com essa questão sentimental, vem com a compaixão. Eu me coloco no lugar do outro. E aí aquilo deixa de ter sentido humorístico. Mas não são todas as pessoas que vão, né, ter este sentimento pelo outro, e aí o texto vai ser humorístico. Então é assim, Fernanda. Podem ir colocando questionamentos de acordo com o que eu apresento, até para que vocês não esqueçam e a gente possa bater um papo mais dinâmico aqui, mais interativo. Passando para a piada analisada pelo Ciro Pocente, a de número 8, ele tem inúmeras nesse artigo que eu disponibilizei para vocês. Olhem o texto dela. Desculpe, querida, mas eu tenho a impressão de que você quer casar comigo só porque eu herdei uma fortuna do meu tio. Imagina, meu bem, eu me casaria com você mesmo que tivesse herdado a fortuna de outro parente qualquer. Então, vamos voltar lá na teoria de Raskin um pouco. Nós temos 2 scripts aqui, nós temos 2 cenários. O sentido confiável do casamento por amor, da lealdade, da fidelidade, da sinceridade. E nós temos essa questão do casamento, por casar por amor, na fala do noivo, que constata, num primeiro momento, que ela está casando com ele não por amor, não por gostar dele, mas o que ele coloca em destaque aí, o que na fala do noivo está em destaque é herdar uma fortuna. O só se liga a herdar uma fortuna. Por isso que eu circulei o só e eu marquei herdei uma fortuna.
Só que na resposta da noiva, vejam só, imagina, meu bem, que é o sentido não confiável, né? Aqui expõe, né, que quebra essa expectativa. A gente começa a ler. Imagina, meu bem, nossa, então ela vai dizer que não está casando por causa de fortuna nenhuma, de herança nenhuma, que ela está casando por amor. É isso que a gente imagina, é isso que a gente cria como hipótese. Mas não, há essa quebra de expectativa. Ela confirma: eu me casaria com você mesmo que tivesse herdado a fortuna, e aí ela não está preocupada se a fortuna é do tio. O que ela destaca é a fortuna de outro parente qualquer. Então, nós temos o só, que é o gatilho para essa dupla interpretação nesta piada. Vamos ao que Pocente elabora sobre ela. Todo o efeito de humor é decorrente do fato de que o primeiro interlocutor escolhe um foco e a resposta é dada como se ele tivesse escolhido um outro. Então, o foco aí, primeiro é fortuna herdada e o foco também está no tio. Isso pode ser obtido graças à indeterminação do escopo, quando a categoria que o seleciona está posicionada no início de uma cadeia na qual todos os constituintes têm possibilidade semântica, tanto a herança quanto a questão do tio, do parente. Isto é, sem incongruência. Em todos os casos, é possível, sim, que aconteça de ser escopo ou de ser foco. Então, o só pode ser só herdei uma fortuna ou que o só esteja no só do meu tio. Essa que é a questão do exposto, do escopo, perdão. Estão conseguindo acompanhar este arranjo da linguagem aqui nesta piada? O que para muitos é contado como uma questão de casamento por interesse, e tchau, é uma coisa, né, corriqueira aí na nossa sociedade. Aqui a gente pega e analisa a organização linguística desta sequência de palavras e principalmente o só. O que o só está determinando para um interlocutor e para o outro interlocutor, noivo e noiva, né? Passando adiante. Só um minutinho. Continua, então, Pocente. O procedimento malicioso de quem responde, a noiva, no caso, consiste em fazer como se o primeiro falante, o noivo, tivesse selecionado um escopo muito específico, isto é, como se seu texto fosse unívoco e só tivesse um sentido, sobre o qual incidirá a resposta. A tarefa do leitor ouvinte é perceber a diferença entre a mais provável interpretação, o que é isso? O sentido confiável do texto do primeiro falante e a esperta seleção alternativa do interlocutor. Então, a esperta seleção, o que nós temos aqui? A quebra de expectativa. O sentido não confiável. Um outro script que se opõe ao primeiro. E aqui eu estou falando da teoria do semântica de frames de Victor Raskin. O leitor que não saca isso não entende a piada. Vou fazer um parêntese aqui, relendo. O leitor que não saca isso não entende a piada. Pela diagnóstica que eu fiz aqui com vocês, são estudantes de letras, já formados em letras, então já têm contato em diferentes níveis com uma sala de aula de língua portuguesa. E aí também já foram alunos. E o que a gente ouve muito como professor ou já reproduzimos quando fomos alunos da educação básica? Ai, professora, que texto chato, não vi graça nenhuma nisso daqui. Tive um imprevisto e vou ter que sair, mas volto nas próximas. Ok, Fernanda, te aguardo.
Então, ai, professora, que texto chato, eu não entendi nada. Ou ri debochando, né? E fala, esse texto não tem graça nenhuma. E olha o que Pocente coloca. O leitor que não saca isso não entende a piada. Então, para a gente contemplar, atingir, ter nítido esse efeito de sentido cômico, o engraçado, o risível, é entender estes dois mundos presentes na piada e a oposição destes dois mundos, a quebra de expectativa e o surgimento de um elemento surpresa. Continuando. Nesse sentido, textos podem impor uma leitura única, mesmo que sejam potencialmente e às vezes por razões sintáticas, ambíguos ou abertos. Só que uma leitura única não é um caso de um texto de humor, seja piada, charge, meme, crônica humorística, conto, textos de viés humorístico, eles impõem duas leituras. Essa que a gente está esperando, essa que a gente constrói como hipótese e a que a gente precisa ressignificar. A quebra de expectativa. Dando sequência, então, em Pocente, o autor apresenta e analisa piadas, como vocês vão verificar lá no artigo, classificadas em 12 níveis. 12 níveis, a saber, fonológico, morfológico, lexical, metalinguagem, sintático, sociolinguístico, pressuposição, inferência, tradução, contra-ideologia, sentido independente do falante e discurso não óbvio. Então, tem uma piada no texto do Círio Pocente para cada um destes 12 níveis. E aí, o que eu fiz? Vocês vão ler o texto, vocês vão ter as dúvidas de vocês, vocês têm até acesso a me perguntar sobre, e esperando que já tivessem, talvez, passado os olhos neste artigo, eu trouxe um teste, que eu já até publiquei lá no meu Instagram, para vocês me darem a resposta aqui para cada texto de humor que eu trouxe, qual seria a resposta? A, B ou C, ou A, B, C ou D. Vocês podem fazer isso aqui no bate-papo. Dar-te-ei um soco em tua face, criatura putréfata. Reduzirei tua existência a um nada. Briga de intelectuais. Então, este cartoon, ou esta charge, né? Porque charge é mais ligada a algum fato polêmico, né? Então, aqui a gente tem um estereótipo dos nerds, dos intelectuais. Este texto de humor, sem discutirmos aqui a questão do gênero, isso é tema para outro momento. Qual nível o humor é construído? No nível da metalinguagem, no nível sociolinguístico ou no nível fonológico? O que vocês acham? Pode colocar aqui no bate-papo. Pessoal, é só colocar A, B ou C, não precisa justificar caso vocês tenham pouco conteúdo para falar de metalinguagem, ou de sociolinguística, ou de fonologia. Metalinguagem, usa porque na própria linguagem de sua empolgação nas falas para gerar o sentido de humor. É a resposta do Luiz. A Rafaela também acha que é a letra A metalinguagem. Os demais? Luiz está digitando, vou aguardar um pouquinho para eu poder fazer a reflexão. Matheus também acha que é a letra A. A questão da metalinguagem, né, que é algo que reflete, pensa-se sobre a linguagem, né? Meta é pensar sobre, acerca daquilo. Então, nós temos aqui, sim, pode ser a letra A, né? Falar sobre a própria língua, então, briga de intelectuais.
A briga ali está na linguagem, pela linguagem, né? Sim, metalinguagem. E também, caso vocês tenham ficado em dúvida, a briga é intelectualizada e, por isso, briga de intelectuais. Parafraseou muito bem essa minha tentativa de falar da metalinguagem, Luiz. Também não sei se passou pela cabeça de vocês a dúvida, será que poderia ser sociolinguística? Para um outro leitor, né, que não seja da nossa área de linguagem e que veja essa variação linguística, essa norma culta, né, que ultrapassa a questão da norma padrão, das regras, né, da gramática, mas pensamos aqui na norma culta dos clássicos, é uma variante linguística. Então, poderia ser também uma resposta para a produção do efeito sentido humorístico. A pessoa fica tão surpreendida com um vocabulário que ela não conhece, que essa variante, essa outra língua portuguesa para ela, é o que desencadeia o humor. Então, a letra A, que vocês disseram, e que o Luiz nos explicou aqui 2 vezes muito bem, ou também a letra B, para quem tenha ficado, né? Talvez tenha pensado, será que pode ser uma questão de variante linguística? Sim, lembra que o humor depende muito do conhecimento prévio do leitor. Vamos para mais uma análise por parte de vocês. Nós temos aqui agora um meme, né? 2 mineiros no Egito. Esses bichos gigantes estão dormindo? Não, aqui está escrito que esfinge. O humor aqui é deflagrado pelo nível semântico, lexical, fonológico ou morfológico? Qual a resposta de vocês? O que vocês pensam agora para o nível linguístico que deflagra o humor aqui neste meme? Fonológico brinca com a forma de falar do mineiro. Dormindo, ele finge, ele esfinge. Deixa eu ver se mais alguém vai deixar uma resposta. Rafaela, letra C, fonológico, que é dar essa aglutinação do eles finge, né, falado muito rapidamente pelos mineiros, né, que tem a mania de engolir um pedaço da palavra. Eu sou mineira, está presente na minha fala automaticamente, eu mesmo nem percebo, né? Pó no café, a gente fala muito rápido, né? Então, é uma questão fonológica. E é de onde nós temos aí a produção do efeito de sentido humorístico. Semântica é ligado ao sentido, né, produzido, o lexo a palavras, mas aqui não é a palavra esfinge em si que torna o texto humorístico, mas sim a elaboração de como, né, se deu a articulação desta palavra eles fingem, que seria, né, o corriqueiro em outras variantes, mas na fala do mineiro, fonológica. Se eu tivesse colocado sociolinguística aqui e retirado fonológico, a gente poderia ver pela variante regional do povo mineiro também. Então, não é só uma. Acredito que vocês estejam começando a perceber pela minha fala aqui, que não é, e o Pocente, né, afirma isso no seu texto também, não tem só um nível ali em evidência, a gente pode ter mais de um, e um se destaca do outro, né? Muito bem, fonológico. Desculpa, voltando. Agora eu tenho uma charge. O calor não dá trégua aos manezinhos. Vó, como estás? Vivendo, com a ajuda de aparelhos. Então, a charge, tá? A linguagem não verbal é muito necessária para a elaboração do sentido humorístico, e eles estão conversando pelo celular. E agora, semântico, sintático, fonológico, morfológico.
qual que é a opção de vocês para a construção do efeito sentido humorístico por meio dos níveis linguísticos propostos por Ponseti. Fernando, Matheus, Luiz, temos outros aqui. Andressa, que também não falou, Vinícius, podem comentar, podem tirar dúvidas, não tenham vergonha, não. São aulas introdutórias, talvez vocês nunca tenham tido este olhar, né, para o texto humorístico, esse olhar de análise linguística. Então, toda pergunta aqui é válida. Semântico. Brinca com o sentido de aparelho de ar-condicionado e aparelho médico para manter a vida. Semântico. E como que o neto, né, deve ter recebido essa informação da sua avó? Deve ter entrado em choque, deve ter ficado nervoso. Meu Deus, a minha avó está vivendo com a ajuda de aparelho, já é uma senhora. Olhem a questão da presença aí dos scripts da semântica do humor, teoria proposta por Victor Raskin. Nós temos o sentido confiável do neto, que liga preocupado com a sua avó. Nós temos o cenário de um hospital, que é construído por meio de qual expressão? Ajuda de aparelhos. Vivendo com a ajuda de aparelhos, nos leva para o cenário de um ambiente hospitalar. Qual que é a quebra de expectativa? A quebra de expectativa aqui está no discurso, na linguagem verbal? Não. Como muito bem sinalizou o Luiz, a quebra de expectativas aqui está no aparelho ar-condicionado e também no aparelho ventilador. Aqui a gente tem o riso, aqui nós temos o sentido não confiável, aquele que a avó não está no hospital, não está internada, não está, né, sobrevivendo, passando por um momento crítico, mas sim está em casa e até com um luxo, que muitos não têm, ar-condicionado e 3 ventiladores. Então, ela está muito bem se for comparada a outras pessoas, né? Essa quebra de expectativa e é a imagem aqui que é muito importante para a construção do sentido não confiável e para ressignificar essa ajuda de aparelhos por parte de nós, leitores, acionando esse outro gatilho do ambiente hospitalar e contrapondo com o ambiente que é revelado por meio da linguagem não verbal. Logo, o nível linguístico de construção do sentido humorístico aqui é o semântico, que vai falar de sentido. Acho que eu só tenho mais este slide de teste aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para eu ler. Vou ler esse aqui do outro, porque aqui para mim parece muito pequenininho. Nós temos agora uma tira do... Ixi, esqueci do qual que é o Instagram aqui, mas eu coloquei o link para vocês. Então, nós temos uma coxinha e um hot dog, e aí nós temos a linguagem não verbal, a bermudinha dele com a bandeira dos Estados Unidos, também revelando aquele estereótipo, né, patriarcal, bem patriota, perdão que fiz a confusão aqui com a palavra, bem patriota, revelada aí pela bermuda aqui, o hot dog, que é uma comida típica deles. Pergunta: sabia que 50% da salsicha é sal? Aí olha o olhar da coxinha. E aí ela pergunta, curiosa, né? E os outros 50%? Sicha. Racha de rir, debochando, e a coxinha, não, cair nessa pegadinha tão, né, do script da esperteza, né, do ridículo, que mais do que da esperteza é o script lá em Travaglia, do ridículo. E aí essa daqui acredito que esteja mais fácil, né? É o nível sintático, é o nível fonético ou é o nível morfológico? Morfológico, estou gostando do Luiz, porque o Luiz já elabora ali uma análise. Joga com a própria formação da palavra, a quebra da expectativa pela ambiguidade da palavra sal,
lida com o produto químico e como primeira parte da palavra. Cria aquela expectativa, nossa, é só sal, e sal já é esperado, né? Altos níveis de sódio na salsicha. E o resto é o quê? Carne? O resto seria o quê, né, para a coxinha? E aí o resto é cicha, então, no nível morfológico de formação da palavra, que advém o humor. Acho que essa foi a última mesmo. E aí eu trago um recorte também do texto do Círio Pocente. Estas imagens não estão lá, estas eu trouxe para dialogar com o texto e incitar a leitura de vocês do artigo do Círio Pocente, porque o Círio analisa somente piadas. E aí eu trouxe os gêneros que nós estamos frequentemente tendo acesso por meio do Instagram. Há, evidentemente, numerosas piadas que não se caracterizam por um gatilho de nível linguístico. E há outros casos em que o gatilho linguístico é diferente dos aqui exibidos. O que é relevante no momento é mostrar que há exemplos de piadas de níveis linguísticos e que sua apreensão exige uma manipulação por parte do ouvinte, mais ou menos idêntica à imaginada pelo contador, que decorre de uma compreensão do texto. O que interessou mostrar nos casos acima, nos casos anteriores, e rapidamente, é que piadas deste tipo, por níveis, quando contadas e entendidas, tematizam explicitamente uma questão de estrutura linguística, de arranjo da linguagem para a construção do humor. E exigem que os falantes as manipulem quase inconscientemente. Então, por isso que a minha primeira pergunta, quando eu iniciei o nosso momento aqui, por meio de uma enquete, foi: quando você lê um texto de humor, você se pergunta por quê? O que faz? Como? Como que esse texto é engraçado? O que tem nele que o torna divertido? O que faz dele? Quais são as características que o diferenciam de um texto sério para um texto não sério, de um texto não humorístico para um texto humorístico? E aí, partindo dessa pergunta, será que vocês tinham essa motivação de entender a construção de um texto de humor e a construção do efeito de sentido humorístico, que eu dei sequência à nossa aula? E aí, para o nosso momento de hoje, que passou bem rapidamente, 50 minutos de apresentação dos slides, nós temos até o momento aula 1. Para analisarmos um texto humorístico, na aula 1, nós apresentei 2 textos do professor Travaglia, que estão lá no Drive. O material da aula 1 também está no Drive, os slides. As 6 categorias apresentadas por Travaglia para caracterização do texto de humor. Então, nós já temos essas 6 categorias. Elas são analisadas até hoje. 2 décadas, 3 décadas depois, continuamos falando delas nos nossos artigos científicos, nas nossas dissertações, nas nossas teses. E hoje, o que nós ficamos? Qual que é o resumo da aula de hoje? O que prevê Raskin? O sentido confiável, o sentido não confiável, 2 scripts opostos ou parcialmente opostos e o elemento surpresa. Resumindo tudo, é necessária uma quebra de expectativa na construção do texto de humor e depois a gente tem as categorias e as técnicas. E os níveis linguísticos de análise, os 12 níveis linguísticos propostos por Pocente. Então, é com estas informações apresentadas aqui em 54 minutos que vocês vão acessar o Drive dos nossos momentos, né? Desse meu ciclo de aulas sobre humor e linguística, para que nós tenhamos o nosso terceiro
encontro em breve. Aqui são as referências que eu utilizei nesta apresentação. O texto que eu li, aquele maior, né, os textos de humor, né, que tinha um trecho mais longo de Pincel e Américo, o texto do Pocente, o texto do Raskin, a minha dissertação de mestrado. Né? E obrigada pela presença de vocês. Teremos uma aula 3, um próximo encontro em breve. Para saberem mais, acompanhem as redes sociais Linguística, Humor e Ensino no Instagram e no YouTube. Muito obrigada.